para o Alex me ajudar com o fundo musical lá, ele já está providenciando. Enquanto isso, você pega, abre a tua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como escreveu Lucas. Na semana passada nós meditamos também em Lucas 15. Você anda 3 capítulos, você vai então para Lucas 18. Nós vamos meditar no que o doutor Lucas escreveu a respeito de uma das parábolas que Jesus contou. Na semana passada, em Lucas 15, nós falamos sobre as perdas. Falamos das 99 ovelhas que ficaram num deserto, enquanto o mestre tinha saído em busca daquela uma que tinha se perdido. E hoje nós vamos também meditar mais uma das parábolas que Jesus nos deixou na Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. O texto bíblico diz o seguinte: e disse também Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e eles desprezavam os outros. E a parábola é a seguinte: 2 homens, eles subiam para o templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda ele queria levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Curve tua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, esta é a tua palavra, que será partilhada juntamente com a tua igreja. Meu Deus, fala conosco de maneira clara e concisa, de maneira que nós possamos entender, de maneira pela qual durante esta semana nós vamos ter ferramentas para lutar, nós vamos ter armas para combater o bom combate. Meu Pai, esta é a tua igreja, igreja esta que custou o teu sangue, ó Cristo, no Calvário, por todos nós. Nós te louvamos e te agradecemos por mais este momento nas nossas vidas. Nós não sabemos como será o amanhã, não sabemos nem se nós estaremos sobre esta terra, mas nós sabemos que a tua palavra permanece,
nós sabemos que os ensinos dela permanecem. Então ajuda-nos a viver a verdade da tua palavra. Assim nós oramos e concordamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Jesus está iniciando uma caminhada, saindo da Galileia e indo para Jerusalém. E no caminho, as pessoas sabiam da fama dele. As pessoas estavam ouvindo falar quem era Jesus. E é impossível a gente ouvir falar de alguém tanto tempo e não ter a curiosidade em conhecer. É impossível você ouvir falar daquela pessoa, ouvir falar, e um certo dia você descobrir que aquela pessoa vai passar na tua rua, ou numa avenida perto da tua casa. Automaticamente o desejo do teu coração é conhecer e ir lá para saber quem era. No caminho da Galileia para Jerusalém, foi assim com Jesus. Uma grande multidão já o seguia, uma grande multidão já queria conhecer quem realmente era esse tal de Jesus, o Nazareno. Fazia milagres, curas, expulsava os demônios e tinha autoridade sobre a força do vento e da natureza. Tudo isso as pessoas já tinham ouvido falar. As pessoas sabiam que coxos voltavam a andar, as pessoas sabiam que cegos voltavam a ver. E este foi o marketing que Jesus usou. Ele agia e contava parábolas. Agia e contava parábolas. E ao final de cada cura, ele dizia assim para quem ele curava: olha, não fala para ninguém. Vai somente no sacerdote do templo e conta para ele. Princípio de autoridade. Jesus está dizendo: olha, vai só para o sacerdote e conta para ele que você foi curado. Pois bem, Jesus agia aqui com a programação neurolinguística. Dizer não é a mesma coisa de dizer vai e faz. Pois bem, as pessoas passaram a conhecer a Cristo. E nesta parábola, Jesus está cercado, a maior parte das pessoas que cercavam Jesus eram pecadores. Pecadores. Homens e mulheres que a lei não dava mais brecha, não dava mais nenhum respaldo para eles. Eles viviam à margem da sociedade. Para eles, a realidade dos pecadores era a morte, e só. Morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Era isso. Aqui existem os pecadores, e no meio dos pecadores haviam pessoas infiltradas. Haviam classes religiosas que entravam no meio do povo para ver o que Jesus estava fazendo e para tentar pegar nele algum erro, alguma falha, alguma coisa que pudesse conotar que ele estava conspirando contra a lei de Moisés. Era isso. E no texto de Lucas 18, é falado de dois tipos de pessoas, dois tipos de religiosos, um ruim e outro pior ainda. O publicano ruim, mas o fariseu pior ainda. E eles infiltrados no meio dos pecadores, Jesus usa literalmente o exemplo deles para ilustrar como deveria ser o comportamento dos pecadores ao orar. Eram cerca de 6.000 fariseus que existiam em Jerusalém e em todos os seus arredores nos tempos de Jesus.
Juntamente com os fariseus havia os herodianos, havia os saduceus, havia os publicanos, havia os rafidins, doutores da lei, defensores. Pessoas que estavam vigilantes, não deixando nada acontecer de novo, para que então não contaminasse a religião. E Jesus ilustra dois homens. A oração de um fariseu e a oração de um publicano. O fariseu bate no peito e diz: Senhor, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. Como que se ele fosse Deus. Como que se Deus estivesse recebendo um favor dele estar ali. A impressão que dá é que o fariseu era ele que era Deus, e Deus que era o fariseu. Mas o publicano, ao ver aquilo, ao olhar aquilo, porque isso é muito comum, nós olharmos o que as pessoas ao nosso redor estão fazendo. O publicano teve aquela mesma impressão que nós temos, quando nós vemos assim, nós ficamos meio que assustados com a atitude de algumas pessoas. O publicano, ao ver a oração do fariseu, ele falou assim: meu Deus, tem misericórdia de mim? Os meus pecados me consomem. Perto da oração desse fariseu, eu não sou ninguém. Perto da oração desse fariseu, eu não sou ninguém. Eu sou um lixo. É isso que eu sou. Mas Jesus, ao concluir, ele disse que o publicano voltou para casa justificado. Porque todo aquele que se exalta a si mesmo, ele vai ser humilhado. E todo aquele que humilha a si mesmo vai ser exaltado. Fato é, irmãos, não me assusta ver Jesus com os pecadores. Não me assusta. Não me assusta. Era este o plano dele. Ele veio para os pecadores. Me admira os pecadores gostarem de estar com Jesus. Eles se sentiam bem. Eles se sentiam como se estivessem em casa. Olha que estranho. O divino. E assim eu acho que deve ser uma autoanálise nossa, como cristãos. Como os pecadores se sentem ao chegar perto de nós? Como que as pessoas se sentem ao nos ver? Gostam de estar perto de nós? Sentem prazer, sentem alegria em estar conosco? Ou nos acham muito distantes dela? Ou nos veem como salvas e elas incapazes de alcançar a salvação? Fato é que quando nós olhamos a oração de um e de outro, parece realmente que o fariseu é tudo aquilo que ele falava. Mas aí vem um ensino para a igreja. Eu não posso olhar, eu não posso me justificar pelo irmão que está do meu lado. Eu não posso orar bonito porque o irmão do meu lado ora bonito. Eu não posso fazer a obra apenas porque o irmão que está do meu lado faz a obra. Eu não posso me comparar ao irmão que está do meu lado. Porque se eu me comparar com o irmão que está do meu lado, certamente eu vou me sentir um semideus.
certamente eu vou me sentir um homem mais agraciado da face da terra. O segredo é que eu tenho que olhar para Cristo. Dentro da igreja é só em Cristo que nós temos que fazer este balanço de quem está ou não está em Cristo. Porque quando eu olhar para o irmão, certamente eu vou dizer: Senhor, eu dou o dízimo, aquele não dá. Senhor, eu jejuo, aquela não jejua. Senhor, eu oro 2 horas por dia, aquele não ora. Então certamente, ó Deus, eu tenho o teu favor. Não é isso? Tanto um quanto o outro, Jesus está dizendo, não é a oração que eles estão fazendo que é o que vai salvá-los, mas é a capacidade que eles têm de reconhecer as suas limitações. Não olhe, não compare com ninguém, não faça dos teus títulos você superior a alguém. Abra a tua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, nos versículos de 4 a 9. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículos de 4 a 9. Paulo era fariseu. Paulo era um homem que, se nós olharmos para ele sem a graça de Cristo, ele é um homem muito capacitado, muito. Mas contudo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículos de 4 a 9, ele diz assim, preste atenção no que Paulo está dizendo: embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha o que ele está dizendo: se vocês podem confiar, ainda mais eu. Agora preste atenção quem era Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as quais considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Veja, irmãos, um homem tão instruído, fariseu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, quantas condecorações, quantos méritos, a olhos humanos, ele seria agraciado. Mas ele está dizendo, tudo isso para mim é esterco, porque para mim importa Cristo. Para a igreja importa Cristo. Para o nosso ministério como igreja, importa como a Cristo. Para a 8ª igreja, não importa o que as demais igrejas, irmãs estão fazendo. Importa a Cristo, porque o nosso alvo é Cristo.
E diga-se de passagem, nos nossos dias nós temos visto muito esta questão dos comparativos. Porque um tem, eu também quero ter. Porque um faz, eu também quero fazer. Porque um tinha 10, eu quero ter 20. Porque um tem 20, eu quero ter 30. As pessoas parecem que não mais toleram estar sendo rebaixadas, mas foram contaminadas por um senso de que cada dia mais e mais precisam ser melhores e maiores, precisam conquistar tudo e todos. Besteira. Besteira. Porque Paulo está dizendo: cumpri tudo, fiz tudo que a lei mandou, mas a graça me alcançou. A graça me alcançou. Quando ele escreve a Tito, no capítulo de número 2, versículos de 11 a 12, ele diz: porque a graça do Senhor se mostrou salvadora a todos nós, ensinando-nos a passar pelas provações dos dias atuais e ensinando-nos a viver de maneira piedosa nos dias futuros. O que incomodava o fariseu, ou o que incomoda a classe farisaica, porque eles não desapareceram, eles não terminaram com o judaísmo, eles ainda estão na igreja, eles ainda estão no meio dos pecadores, eles ainda estão parlamentando com Jesus, eles ainda estão colocando fardos sobre os irmãos. É que o simples fato da graça ter nos alcançado parece muito fácil. O fariseu gosta de coisa muito difícil, gosta de repetições, de flagelos, gosta de automassacre. Mas acontece que para o fariseu, a graça é algo muito simples. Mas para nós, ela é tudo. A graça é tudo. Tudo para nós. Nos basta a graça de Cristo. Nos basta para sermos transformados e moldados, para sempre olharmos do favor da cruz. A oração do publicano, em uma versão ela diz: ó Deus, sê propício para comigo, e perdoa os meus pecados. Propício lembra propiciação, que lembra propiciatório. Na Arca da Aliança existia lá dentro as 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu no deserto, e uma porção do alimento do pão do maná, que era o alimento que Deus deu durante 40 anos ao povo no deserto. A tampa era o propiciatório. A tampa da arca era o propiciatório. A tampa fazia o elo entre o santo e o mundo. A tampa era a divisão entre a santidade de Deus, representada na lei, na vara e no maná, provisão de Deus, lei de Deus e santidade de Deus. A tampa
é o elo entre o que está embaixo e o que está em cima. Me faz lembrar do que Cristo foi por nós. Cristo foi para nós a propiciação dos nossos pecados. Ele foi para nós o elo do santo e do mundo. Foi Ele. Foi Jesus a propiciação por nós, por todos nós. Propiciação esta suficiente. Não precisa de mais nada. Eu não preciso de sacrifício na encruzilhada. Eu não preciso de mais sangue derramado. Eu não preciso mais de oferenda. Eu não preciso mais de pagar isso ou pagar aquilo. Basta. Pela sua propiciação, fomos resgatados. Olha a oração do publicano, um reconhecimento. Sede propício em meu favor. Olha para mim. O fariseu é aquele que diz assim: o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Mas quando eu escrevi esse sermão, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O mundo tem que entrar na igreja, sim. Mas a igreja não pode se mundanizar. Existe uma astronômica diferença nisso. O lugar do mundo é na igreja, sim. Porque o nosso sonho é que todas as pessoas conheçam a Cristo. Sim ou não? Então onde que é o lugar do mundo? Na igreja. É aqui. Porque quando a igreja se tornar só o lugar dos santos e dos salvos, nós vamos ter então encerrado a nossa missão. E eu espero que isso vai ser lá na Jerusalém Celestial. Enquanto aqui, a ordem da igreja é que ela é militante. O problema do fariseu é que ele sempre vai achar que qualquer coisa que se traga de novo para a igreja é pecado. Qualquer pessoa que entra aqui na igreja não pode ficar aqui porque é pecador. O apóstolo Paulo, um certo dia, sentado à mesa com Pedro, a igreja nascia. Os primeiros cristãos estavam todos no fogo. A igreja começou a nascer. O Espírito Santo capacitando, comissionando, enviando. Aquela loucura, gente sendo curada, gente voltando a andar. Os apóstolos, penso eu, que um dia sentados ali, cansados de um dia de libertação, de cura, ele estava sentado e começa um assunto ali, sentados à mesa, Paulo junto com Pedro. Pedro muito colérico, Pedro está dizendo assim: olha, nós temos que ter cuidado, os gentios estão entrando dentro da igreja, eles vão contaminar, eles vão desviar as nossas doutrinas judaizantes, eles vão tirar o nosso foco. E Paulo diz: não, eles têm que mais entrar mesmo, eles têm mais é que estar dentro da igreja mesmo, porque é eles que vão, é eles que estão sendo salvos. Jesus está curando eles, Jesus está libertando, Jesus está tirando deles os costumes pagãos, e eles estão se tornando pessoas extraordinárias. A Bíblia diz que houve uma briga, uma forte discussão entre Paulo e Pedro por esta causa.
Sabe, irmãos, nós precisamos entender que os nossos tempos são outros. Nós precisamos entender que Deus deu à igreja novas possibilidades, que Deus deu à igreja novas formas de evangelismo, que Deus deu à igreja novas formas de discipulado, que Deus deu à igreja novas formas de alcançar vidas. Porque não sei se você tem percebido a quantidade de pessoas que está tendo medo da igreja. Tem medo. Tem medo de chegar na igreja, de sentar-se na igreja, porque tem uma visão mística de que é só lugar de santo, é só lugar de quem é perfeito. E diga-se de passagem, nós nazarenos acreditamos na perfeição cristã. Nós acreditamos que podemos viver a perfeição cristã. Mas quando falamos de perfeito, nós lembramos do latim perfectus. Mas quando vamos no grego e vemos o que a tradução diz de perfeição, é teleios, é cumprir a missão, é fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Então, quando nós cumprimos a nossa missão como filhos de Deus, nós estamos sim sendo perfeitos. Estamos sim lutando pela perfeição. Como publicanos, muitas vezes, pedimos ao Senhor: Senhor, ser propício para conosco, para comigo, porque eu peco. Posso não pecar, mas peco. E daí? Vou ser massacrado? Vou ser humilhado? Não. Vou lembrar da graça, vou me amparar nela, vou me desviar do erro, do pecado, e vou continuar a minha vida. Porque foi para isso que eu fui chamado, para ser luz para as nações. Foi para isso que você foi chamado, chamada. O problema é que fariseu sempre fica pensando no que diz Lucas capítulo 15, verso de número 1, que na semana passada foi o tema da mensagem. Fariseu fica perguntando: quem é esse homem que se assenta e come com os pecadores? Percebe? Ficam resmoendo, ficam tentando achar explicação o porquê que Jesus gosta de estar tanto com essas pessoas. Todos nós, irmãos, um belo dia da vida passamos por essa situação, fariseu e publicano, todos nós. Todos nós. Quem já nunca caiu no erro de pensar: eu sou muito bom? Quem nunca caiu nesse erro? Quem nunca caiu? Eu sou muito bom no que eu faço, eu domino, cara, eu sou muito bom. Quem nunca caiu nesse erro de olhar para si mesmo e falar: poxa, o Senhor sem eu está perdendo, Jesus sem mim está em desvantagem. A oração do fariseu era dele para ele mesmo, era um olhar dele para ele mesmo. Ele conseguia ver só dentro do eu.
Ele não conseguia olhar para os demais, mas o publicano, a Bíblia diz que ele não tem coragem nem de olhar para o céu. O máximo que ele consegue fazer é olhar para o lado e ver a oração do fariseu. Pronto, já desmaiou o homem, porque ele já viu que ele não era nada. Eu prefiro fazer da minha oração a oração de um publicano, que voltou para casa justificado. Não são as minhas obras que me justificam, não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não é o que eu sou dentro da igreja, não é porque eu subo aqui no altar, que eu oro, que eu prego, que eu sou justificado, não. A justificação é pela fé, mediante a graça de Deus. É isso. É isso que me justifica, o que você faz, a quantidade de cesta básica que você dá, a quantidade de vizinhos que você ajuda. Isso é bênção de Deus, a quantidade de pessoas que você atende, as roupas que você leva no bazar da igreja, os irmãos que você abençoa com um prato de comida. Isso é bênção, mas entenda, isso não te justifica. O que te justifica é a tua fé, é a tua capacidade de olhar para o céu, porque o publicano não tinha nem condição, ele se achou tão imundo, que nem para o céu, ele tinha vergonha de olhar para o céu, o máximo que ele fez foi olhar para o lado, mas Jesus falou, olha, ele foi justificado para casa, ele conseguiu alcançar o objetivo da ida lá naquele momento de oração. Provavelmente era o dia do sábado, o dia da oração, porque Jesus está dizendo que os dois foram fazer a oração no templo. Dia da oração no templo era sábado, dia sagrado. Os dois foram, mas só um voltou justificado para casa. Só um. A salvação, ela não é uma recompensa para os obedientes, mas ela é uma oferta para os desobedientes. Sabe por quê, irmãos? Porque no final das contas, Romanos capítulo 3, verso 23, nos dá uma orientação de quem nós somos. Não tem ninguém bonzinho aqui não. Não tem ninguém tão fariseu aqui não. Todos nós pecamos. E por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então a salvação não é como uma recompensa, o que há dentro da igreja não é como uma recompensa para os obedientes, não. O que Cristo fez não foi uma recompensa, você fez muito bem, a recompensa é, eu corri a São Silvestre, ou corri qualquer corrida, e ganhei um troféu, uma medalha, um prêmio maravilhoso, não. A graça é um presente de Cristo para os pecadores, para mim, para você. Meus irmãos, que nós possamos viver dias sobrenaturais, entendendo o princípio do fariseu e do publicano, de que tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu ainda vou ser, não tem peso, se eu apenas comparar comigo mesmo. Mas quando eu comparo com Cristo,
aí pode sim ter valor. Porque se eu comparar com os meus irmãos, eu vou cair no erro do fariseu. Não se deixem amoldar com os padrões deste mundo. Não se deixem, meus irmãos, se acomodarem pelo sistema deste mundo. Mas contudo, buscai as coisas sublimes do céu. Busque, meus irmãos, a soberania dos dons espirituais sobre a tua vida. Busque literalmente fazer com que o nome de Cristo seja conhecido entre as pessoas. Porque por mais que a gente esteja no caminho da Galileia, entre Jerusalém, assim como eu disse para vocês, há pessoas que ainda não chegaram no caminho. Há pessoas que, como Zaqueu, talvez estejam penduradas numa árvore. Há pessoas que estão longe ainda do caminho. Estão longe de pelo menos chegar perto de onde Jesus está. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem tudo a ver. Porque talvez seja você que tenha que ir lá e pegar nas mãos desta pessoa para trazer ela. Talvez Deus esteja te usando para ser um canal na vida de um publicano. Talvez no teu trabalho você está sendo o canal para trazer para o caminho de Jerusalém alguém. Alguém que só ouviu falar de Jesus, que não sabe quem Ele é. Alguém que só tem uma impressão de quem Jesus é, mas não sabe quem realmente Ele é. Não se deixe justificar por aquilo que você faz, ou por quem você é. Não. Se deixe justificar por aquilo de quem Cristo é, do que Ele fez por nós. Hoje em dia está sendo muito difícil ouvir falar do que Cristo fez por nós. Temos ouvido muito mais daquilo do que nós podemos fazer, do que Cristo fez por nós. Não entendo. As primeiras comunidades bíblicas, elas conheciam o que Cristo fez por elas. Hoje mais me parece que precisam conhecer o que eu faço do que o que Cristo faz. Precisa se conhecer muito mais quem eu sou do que quem Cristo é. E aí combatem tanto o mundo entrar dentro da igreja. Mas não se combate o antropocentrismo, o homem no centro. Pecado do mesmo jeito, erro do mesmo jeito, falha do mesmo jeito. Então por que se condenar tanto o mundo entrar dentro da igreja? Mas não olhar para si e ver que parece que tudo tem que girar ao seu redor. Não é isso. Faça isso. Deixe o mundo entrar dentro da igreja. A propiciação de Cristo, o sacrifício dele, vai converter o mundo. A igreja não vai se contaminar com o mundo,
ela vai continuar fazendo aquilo que ela foi constituída para fazer. E nós ganharemos o mundo para Jesus. Para Jesus. Parece receitinha de bolo, a vida inteira eu ouço falar isso, mas por que isso, por que isso? Porque esta é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja tem que ser de que o Senhor dela é Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo que, contando uma história, olhou para um publicano e para um fariseu e disse: o publicano foi justificado dos seus erros. Voltou para casa alegre, feliz. Feliz porque alcançou o favor do Mestre, porque alcançou o favor de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Fique de pé. Eu gostaria de orar com você. E diferente dos outros dias, pode ficar no teu lugar. Curva a tua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, tantas coisas, ó Deus, nós partilhamos nesta manhã concernentes à Tua palavra, aos Teus ensinos. Graças nós te damos por tão grande revelação aos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a, durante esta semana, vivermos uma vida diferente, a pensarmos mais, não no que somos, não no que temos, não no nosso poder, mas no que Cristo é, no que Cristo tem de poder para nós. Meu Deus, ajuda-nos a viver a Tua palavra, porque na Tua palavra está escrito que o Evangelho é poder para aquele que nele crê. Meu Deus, nós queremos ser revestidos do Teu poder, porque cremos na Tua palavra, porque buscamos o Teu Espírito Santo, e por isso, ó Deus, nós queremos ser revestidos do Teu poder. Nesta manhã, ó Pai, abençoa os meus irmãos, para que esta palavra tenha caído em terra boa, e frutifique, Deus, dê muitos frutos, porque assim, como diz em João 15, nós queremos estar enxertados na videira que é Ti, ó Jesus, e o Teu Pai, que é Deus, é o agricultor, o nosso Pai, que é Deus, é o agricultor. E se Ele hoje está nos podando, se Ele hoje está aparando as arestas que há nos nossos galhos, é porque Ele quer que nós demos frutos cada dia mais e mais. Estenda as tuas mãos para o altar, nós vamos ser abençoados para irmos embora. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, eu espero que essa palavra você consiga multiplicar ela durante a semana. Eu espero que através desta mensagem você consiga edificar vidas em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Teu grande amor e que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. E você que crê diz: amém. Deus te abençoe. Vai em paz. E até domingo à noite, agora à noite às 19 horas, no nosso culto da família. Amém? Dê um abraço no teu irmão, saúde ele com a paz. Vai com Deus. Deus abençoe.